Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos para a parte 2 da nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Hoje é a parte 2 e o título de nossa mensagem é A Família Real. A Família Real. Vamos ler Mateus 1. Mateus 1, dos versos 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma genealogia. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia e muitos cristãos consideram as genealogias bíblicas, né, quem é que gerou quem era o pai de quem. Muitos cristãos acham que isso é irrelevante e sem importância. Já pode se arrepender aí na sua cadeira, se você alguma vez já pensou nisso. Essas genealogias que tem na Bíblia desde o Gênesis não são irrelevantes, não são sem importância. Esse pensamento é errado. Eu quero que vocês reflitam comigo o que está na Epístola aos Romanos, capítulo 15, verso 4. Vamos ver por que as genealogias são importantes. Romanos 15, verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo o que está escrito, dantes foi escrito, aqui ele está falando do Velho Testamento, que foi escrito antes, foi escrito para que nós tenhamos esperanças. Então, as genealogias têm o poder de criar esperança de você. Se você está desanimado, se você entender as genealogias, você pode ler a genealogia e sair cheio de esperança. Que interessante, né? Às vezes a gente não pensa nisso. E outra passagem é 2 Timóteo, capítulo 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Diz, toda a escritura, preste atenção,
toda a Escritura, não é a parte dela toda. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, até o final desse sermão, eu espero que Deus use esta genealogia para te ensinar, para te corrigir, para te instruir em justiça e para te encher de paciência, consolação, esperança e fé. Vocês vão ver como que essa genealogia tem esse poder. Então vamos voltar agora para Mateus capítulo 1. Bom, em Mateus 1:1 ele diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então a palavra filho aí, é importante entender que a palavra filho aí e em outras palavras da Escritura, outras passagens da Escritura, a palavra filho tem dois sentidos parecidos, mas não idênticos. Em primeiro lugar, existe o filho dentro do que nós podemos chamar de família imediata. Então, dentro da sua família imediata, tem o seu filho, que é aquele que você e a sua esposa geraram. É o seu filho. Mas a Bíblia também fala sobre a família chamada estendida. E nesse sentido de família estendida, todos os seus descendentes são seus filhos. Então, o seu filho pode ser quem você individualmente gerou, na Bíblia, ou pode ser todos os seus descendentes. Então, a palavra filho aqui tem o sentido de descendentes. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é descendente de Davi, ou seja, teve Davi, o filho de Davi, o neto, o bisneto, etc, etc, etc. Muitas gerações até chegar em Jesus. Então, nesse sentido, Jesus é filho de Davi, porque ele é descendente de Davi, e também ele é filho de Abraão, porque ele é descendente de Abraão. E aí a gente precisa se perguntar por que em meio a tantos antepassados de Jesus, por que existe aqui um destaque para Davi e para Abraão? Por que esses dois nomes são enfatizados? Porque ele podia falar filho de Salomão, podia falar filho de Abel, quer dizer, filho de Sete, filho de Noé. Jesus é descendente de todas as pessoas aí. Por que Davi e por que Abraão? É a pergunta importante a se fazer. A resposta é: Abraão e Davi são as duas pessoas, são os dois indivíduos com quem Deus, na história do povo de Israel, fez alianças relacionados aos reis. Então Deus fez promessas a Abraão e depois Deus fez promessas a Davi sobre um reinado, sobre os reis. Então, Deus não fez uma aliança, por exemplo, com Noé a respeito de reis. Então, o que Mateus quer enfatizar ao destacar esses dois nomes? Vocês vão ver que ele quer, no seu evangelho, apresentar Jesus como rei. Jesus, no evangelho de Mateus, vai ser destacado como rei, o rei dos reis. E por isso ele começa o seu livro falando sobre promessas que existiram a Abraão e a Davi a respeito do reinado de Jesus. Então, por isso que esses dois nomes são destacados para enfatizar essa questão do rei. E se vocês observarem, dos versos 2 até o verso 17, ele vai falar da genealogia de Abraão até Davi. E depois ele vai falar de Davi, ele vai passar por Davi, ele vai chegar até José. Então essa aí é a genealogia de José, não é a genealogia de Cristo. Isso é um detalhe importante. Então veja bem, se vocês observarem aqui, no verso 16, né? Você vai ver que a genealogia termina em José, marido de Maria. Às vezes as pessoas pensam assim, José era um qualquer um, José era mais uma pessoa comum, aleatória. Não, não é bem assim não.
José, ele era descendente do rei Davi e do rei Salomão. E aí vocês têm que observar aqui que todos os nomes que estão vindo antes de José, volte lá no verso 6, né? Gerou ao rei Davi, no verso 6, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, e Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias. Todos esses nomes aí, se vocês observarem, eram os reis de Israel. Então, todos esses nomes eram reis de Israel. Então, José era descendente dos reis de Israel, através de Salomão. Aí você pergunta, e Maria? Maria também era descendente do rei Davi. Então, tanto José quanto Maria eram descendentes do rei Davi, porém, Maria era descendente do rei Davi por meio de Natã. Então, Davi tinha vários filhos. Um era Salomão, que se tornou rei. José era descendente de Salomão. Lá em Lucas 3, não precisa abrir, em Lucas 3 não é a genealogia de José. Em Lucas 3 é a genealogia de Maria. Então, alguns se perguntam, por que nos 4 evangelhos tem 2 genealogias? Por que Jesus tinha de 2 genealogias? Todo mundo, na verdade, tem 2 genealogias. Você tem do seu pai, de quem você veio do seu pai, e você tem da sua mãe. Então, Mateus 1 é a genealogia de José e Lucas 3 é a genealogia de Maria. Maria era descendente do rei Davi por meio de um irmão de Salomão chamado Natã. É muito importante entender isso, que os dois eram descendentes do rei Davi. Então, só a partir daí, você já começa a entender que esses dois indivíduos, José e Maria, eles não eram indivíduos comuns de Israel, eles eram a família real de Israel. Eles eram a família real de Israel. Por exemplo, hoje, vários países do mundo ainda têm monarquia, né? Vários países do mundo ainda têm reis e rainhas. Então, se você pensar na Inglaterra, Rainha Elizabeth, ela é rainha na Inglaterra desde 1952. E aí, quando ela morrer, eu não sei quem, mas alguém dos filhos dela, provavelmente, vai assumir o trono. Vai continuar sendo rei. Mas tem outros países que também têm reis e rainhas. Noruega, Suécia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Japão. Todos esses países têm reis ou imperador, alguma coisa assim. Aliás, o Japão tem a mais antiga dinastia imperial do mundo. O rei do Japão se chama Naruhito. Não sei se falei isso corretamente. Naruhito, eu acho que é isso. Não fale de japonês, se tiver errado, me corrija. Mas o imperador do Japão se chama Naruhito. E olha só que coisa interessante. A família dele reina sobre o Japão há 1500 anos. Então, há 1500 anos mais ou menos, que é o filho, o neto, todos são rei de geração em geração do Japão. Então, Israel tinha isso. Por séculos e séculos, os reis de Israel vinham da descendência de Davi, e o próprio Brasil já teve rei imperador, né? O Brasil tinha Dom Pedro I, Dom Pedro II, e existe até hoje a família real do Brasil, que são os descendentes dos reis brasileiros. Eles existem até hoje. Não sei em que parte do Brasil eles moram, mas lá no Rio de Janeiro tem todos esses fatos históricos em Petrópolis. Então, vocês têm que entender que José e Maria, eles eram descendentes dos reis de Israel, e isso vai ser algo muito importante. Você tem que entender isso para entender algumas coisas do resto da história. Porém, antes de entrar no resto da história, a gente precisa entender que a família real de Israel tinha algo de especial, os reis de Israel tinham algo de especial que os diferenciava de todos os outros reis do mundo. Então tem algo sobre os reis de Israel que fazia com que eles fossem diferentes, que eles tivessem uma missão, alguns aspectos de sua missão era diferente. Então, quando você pensa nos reis de Israel, eles eram reis, mas você não tem que pensar assim, é igual o Dom Pedro II, é igual a Rainha Elizabeth. Não, tinha algo de especial que eles tinham que nenhum outro rei tem. E nós vamos descobrir isso agora, porque nós vamos analisar o primeiro nome dessa lista. Quem é o primeiro nome da lista? Mateus 1:2, Abraão.
Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Vamos ver por que esses 3 nomes da lista aí são muito importantes para você reconhecer que Jesus é rei. Vamos voltar no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Vamos fazer agora um passeio pelo livro de Gênesis. Desculpe, meus irmãos. Gênesis capítulo 12. Vamos ver aí o início do relacionamento de Deus com Abraão. O nome dele antes era Abrão, depois Deus mudou para Abraão. Você pergunta, para que trocar uma letrinha? Na verdade, essa letrinha no hebraico faz grande diferença. Tem uma diferença de significado. Então vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vamos ler essa parte última aí todos juntos. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que Deus faz uma promessa a Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ao longo do livro de Gênesis, Deus vai dando mais detalhes sobre essa promessa. Deus vai dando mais detalhes. Mas vamos ver em Gênesis 18. Gênesis 18, vocês estão no 12, só para pular para o 18, versos 17 a 18. Diz assim: E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então aí novamente existe a ideia que em Abraão serão benditas todas as nações da terra. E isso é repetido várias vezes ao longo do livro de Gênesis. Depois Deus repete isso não só para Abraão, mas ele repete para Isaac. Mas aí eu quero que vocês leiam agora que, além dessa promessa aí de abençoar todas as famílias, abençoar todas as nações, existem outros aspectos dessa promessa que são enfatizadas em outras partes. Abram Gênesis 17, 6. Gênesis 17, 6. Gênesis 17, 6, Deus promete o seguinte para Abraão: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então veja que existe uma promessa de reis. Reis sairão de ti. Então já vimos 2 promessas. Todas as nações abençoadas, e vai vir reis de Abraão. Vai vir reis. Então nós já temos mais um detalhe. Agora eu vou mostrar para vocês um último detalhe no livro de Gênesis que é muito importante, que está no capítulo 49. Gênesis 49. Então você vê aí que tem Abraão, Isaac e Jacó. Todos os israelitas vinham desses 3, dessa família. Então essa família é a origem da nação. E quando Deus fez surgir essa nação, ele foi fazendo promessas a respeito de seus descendentes. Seu descendente vai abençoar o mundo inteiro, seu descendente vai ser isso e aquilo. Agora, olha só no capítulo 49. Capítulo 49, vocês vão ler uma profecia de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era neto de Abraão e filho de Isaac. Antes de ler, deixa eu falar uma coisinha aqui, contextualizando, tá? Como eu acabei de falar, todos os israelitas, até o que existem até hoje, os judeus que existem até hoje, são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, Jacó, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel.
Para você entender que a tribo é mais ou menos igual a um estado. O Brasil tem aqui 26 estados, Distrito Federal. Então, imagina que cada tribo é um estado. Só que em Israel, cada tribo, as pessoas daquela tribo eram descendentes de cada um dos filhos de Jacó. Então, Jacó teve 12 filhos. Então, um dos filhos chamava Judá. Então, quem era descendente de Judá formava a tribo de Judá. Quem era descendente de Benjamim era a tribo de Benjamim. Quem era descendente de Levi era a tribo de Levi. É igual no Brasil, né? Tem os cariocas, os gaúchos, os paulistas. Lá eles tinham os benjamitas, os... Carioca não tinha não. Levitas e assim por diante. Entenderam o raciocínio? E agora, antes de morrer, Jacó vai fazer profecia, vai dar profecias sobre o futuro dessas tribos. Vamos prestar atenção na profecia de Jacó, Gênesis 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filho Jacó, e ouvi Israel, vosso pai. Agora, vamos pular para o verso 8. Verso 8. Do verso 8 até o verso 11, antes de você ler, vocês já estão lendo sozinho aí, né? Estou vendo vocês. Não é para ler sozinho, não. É o seguinte. No verso 8 até o verso 11, é profecia sobre Judá. Então, se você ler o capítulo inteiro, você vai ter profecia sobre todas as tribos. Do verso 8 até o verso 11, é sobre a tribo de Judá, que é o que a gente vai querer ver aqui agora. Então, vamos lá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Bora. Então, existe uma promessa de que Judá receberia louvores. Continuando. E a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então, Judá seria louvado, e as pessoas se inclinariam perante Judá. Aí você tem que começar a se perguntar, o que vai ter tão importante que Judá vai ser louvado? Vai ter alguém sendo louvado e as pessoas dobrando os joelhos perante ele, em Judá. Vamos continuar. Judá é um leãozinho. Da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-te como leão. E como leão velho, quem o despertará? Então ele está falando, agora você é um leãozinho, mas você será um grande leão. Leão da tribo de Judá. E aí você tem a ideia do leão, é a ideia de um rei. Você sabe que o leão é o rei da floresta, né? Então é a ideia de um rei. Vamos continuar. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Para aí. Então, no verso 10, ele diz, o cetro não se arredará de Judá. O que significa cetro? Cetro é o bastão de um rei. Então, o cetro aí significa reino. O reino pertencerá a Judá. Agora, olha só. O cetro não se arredará de Judá, ou seja, o direito ao reino não deixará de ser de Judá até que venha Siló. Então, veja que existe aí um nome próprio de uma pessoa chamada Siló. Tem uma pessoa aí chamada Siló e tem um reino que pertenceria a essa pessoa chamada Siló. O que significa? Siló é um nome, mas o que significa esse nome? Siló significa enviado. Então haveria alguém enviado, um rei enviado, e o reino de Judá, ele está dizendo, Judá teria reis até chegar a este que é o enviado Siló. Então você vê que em relação a Judá, existe uma promessa de um reino
existe uma promessa de, no final deste reino, haveria um rei que seria um enviado do Pai. Então, já no livro de Gênesis, existe a expectativa da vinda de um rei da descendência de Judá e que ele é o leão da tribo de Judá. São títulos dados a esse rei. E tem mais, preste atenção. Lá desde Abraão, o que Deus vinha prometendo a Abraão, a Isaac? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele repetiu isso várias vezes. Famílias da terra, nações da terra, povos da terra, em ti serão benditos. Aqui nós aprendemos como que as nações serão benditas. Preste atenção. Até que venha Siló, o enviado de Deus, o rei enviado, a ele se congregarão os povos. Então, a promessa de abençoar todos os povos, a promessa de abençoar todas as nações, viria através desse rei, chamado daqui de Siló, o enviado, e todos os povos seriam benditos através dele. Então veja que desde o início do livro de Gênesis, existe uma promessa de bênção às nações, aos povos, através da descendência de Abraão, mas especificamente através de um rei da tribo de Judá. Então, isso por si só faz com que Judá seja uma tribo importante e deveria haver uma expectativa da vinda desse rei. Esse rei que viria. Então só aí você já vê que a genealogia é importante. Porque esse rei não poderia vir de qualquer parte do mundo, não poderia vir de qualquer descendência, não poderia vir de qualquer família. Esse rei, ele teria que vir da família de Abraão, da família de Judá. E aí nós vamos avançar na história. Pulem para 1 Samuel 8. Vocês vão pular vários livros, muitos séculos se passaram. Muitos séculos foram se passando. A nação de Israel saiu da escravidão do Egito. Mas até agora, eles não tinham rei nenhum. Eles não tinham rei. Até que eles começaram a se incomodar. Vamos para 1 Samuel 8. E sucedeu que vamos para o verso 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Para aí. Então o povo de Israel, aí, já muitos séculos depois de Abraão, eles falam: Samuel, isso aqui não está dando certo, está muita coisa errada aqui, então nós queremos ter um rei. Agora preste atenção no que eles falam sobre o rei. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. Agora vem um detalhe importante. Como o tem todas as nações. Então eles estão olhando para todas aquelas nações idólatras, para todas aquelas nações pagãs, filisteus, estão dizendo: nós queremos ser como essas nações. Veja que eles não dizem: nós queremos ter um rei igual o rei que Deus nos prometeu. Nós queremos ter um rei igual Deus disse da tribo de Judá, Siló. Nós queremos Siló. Não. Nós queremos ser como os filisteus. Nós queremos ser como todos esses povos que Deus falou: não busque os seus deuses, são injustos. Nós queremos ser como ele. Então a tentação de Israel aí não é... Esse pedido de Israel aí é pecaminoso. É um pedido pecaminoso. Nós queremos ser como os gentios. E não é assim até hoje? Muita gente é assim: nós temos problema no Brasil. Qual é a solução desse problema? É adotar alguma lei doida de algum país. A gente quer ter umas leis doidas igual a eles. Nós queremos ser como
esses países com leis que Deus não gosta, não quero saber, mas quer ser igual a todo mundo, né? Então, assim, tal país, eles matam velhos, a gente quer matar velho também. Se tal país aborta, a gente quer abortar também. Nós queremos ser igual a todo mundo. Ah, mas aquela lei boa. Não, as 10 coisas boas a gente não quer. Você não parou para pensar que o ser humano é assim? Ele quer imitar e seguir só o lado ruim. Eu não sei como que as pessoas muitas vezes vão falar de tal país. Aí tem um monte de coisa boa lá, aí só as coisas ruins que as pessoas vão querendo adotar. Então é isso. Nós queremos ser como essas nações. Verso 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos do Senhor, quando disseram, dá-nos o rei para que nos julgue. Então, o Senhor vai reclamar disso. Olha só no verso 7. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem me rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então Deus está falando, sou eu que eles rejeitam. O Senhor diz, eles não querem que eu seja o rei deles. Preste atenção nisso. Existe um desejo de Israel de ser Deus, de ter um rei, mas eles não querem que o rei seja o Senhor. É importante entender isso para você entender o que vai acontecer depois na família de Davi. Mas preste atenção nesse problema aqui. Eles querem um rei como as nações. Eles não querem que eu, Senhor, seja rei. E aí Deus vai falar, tudo bem. Deus vai falar, tudo bem. Eu vou dar um rei para vocês. Ele fala, pode deixar que eu vou dar um rei do jeito que vocês querem. Aí veio o primeiro rei de Israel, que se chamava Saul. Então guarda esse nome. O primeiro rei de Israel chamava Saul. Ele começa a falar sobre Saul no capítulo 9. Vamos lá para o capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul. Agora, olha só que coisa interessante. Esse Saul ele vai se tornar o primeiro rei de Israel. Qual era a tribo dele? Qual era a tribo de Saul? Está no verso 1. Ó. E havia um homem de Benjamim. Opa! Tem um problema. Se ele é da tribo de Benjamim, ele não é o rei da promessa. E se ele não é o rei da promessa, porque o rei da promessa é de onde? De Judá. Se ele não é o rei da promessa, eles estão aceitando isso, o que eles estão fazendo? Eles estão rejeitando a promessa do pacto de Abraão. Eles estão colocando o rei do jeito deles. Isso é um detalhe que muitos não percebem. Ah, ele é da tribo de Benjamim. Ah, legal. Não é uma curiosidade. O fato dele ser da tribo de Benjamim significa que ele não é o rei prometido por Deus, que eles estão rejeitando a promessa de Deus. E sabe o que vai acontecer com esse rei aqui? Deus resume isso em Oséias. Abre em Oséias capítulo 13. Verso 9. Vai ser um rei terrível. Vai dar muita dor de cabeça. E Deus vai falar sobre isso em Oséias capítulo 13. Quem demorou para encontrar Oséias, está precisando treinar mais a Bíblia. Quem encontrou no celular rapidinho, não conta, porque aí é fácil. Oséias capítulo 13, verso 9 a 11. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. Então Deus está perguntando, cadê o seu rei que vocês pediram? Ou poderia falar, cadê Saul
Cadê esses reis que não foram prometidos por mim, mas que vocês quiseram, conforme a sua cabeça? E nós podemos aplicar isso em nossas vidas da seguinte forma: quantas coisas na nossa vida a gente rejeita aquilo que Deus ofereceu do jeito de Deus para querer fazer do nosso próprio jeito. Esse é o ponto aí. Deus falou, vocês vão ter um rei desta forma. Não, nós não queremos desta forma, nós queremos do nosso próprio jeito, porque como todas as nações têm. A gente faz isso todos os dias. A gente faz isso muitas vezes. Nós rejeitamos as promessas de Deus para fazer as coisas do nosso próprio jeito, conforme a nossa própria cabeça doida e dementizada. E aí eles sofreram muito. Por quê? De qual tribo deveria vir o rei? Judá. Então, uma pausa aqui. Só a partir daí você viu então que aquela genealogia lá de Mateus 1 era importante. Porque ela está dizendo de onde veio José e Lucas está te dizendo de onde veio Maria. Eles vêm de Judá, eles vêm de Davi. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Esse rei Saul, ele vai fazer um monte de besteira, o tempo todo fazendo besteira. Parece que ele ficava planejando assim, ó, o que Deus vai mandar, eu vou fazer o contrário. Rei Saul, isso daí. Que Deus mandar, eu vou fazer o contrário e confia que vai dar certo. Confia que vai dar certo. Esse homem era só se dando mal. Aí o profeta Samuel falava assim, ó, você tem que fazer isso daqui. Aí ele ia lá fazer o contrário. Aí Samuel falou, não, agora você vai fazer isso. Aí o homem fazia o contrário. Aí depois que o profeta Samuel morreu, ele falou, sabe uma coisa? Agora eu quero ouvir o profeta Samuel. Aí ele foi lá buscar uma médium, uma feiticeira para tentar. Então, só depois que Samuel morreu ele queria ouvir. Quando estava vivo não queria ouvir. Vocês não conhecem ninguém aqui não? Assim não, eu conheço um monte. Eu conheço um monte. Né? Se tentar me buscar depois de morto, não vai conseguir falar mais comigo não. Mas é o seguinte. Depois de um tempo, pulem para 1 Samuel 16. Depois dessa loucura toda aí de Saul, Deus falou assim, ó, já estou cansado de Saul. Capítulo 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Você sabia que às vezes, no nosso curso, Filhos à Luz de Cristo, eu falei lá um dia que a pena pode ser pecado. Quem participou lembra. Que sentir pena, dependendo da situação, pode ser pecado. Né? Eu tenho pena de brigar com meus filhos. Nunca brigo com meus filhos que eu tenho pena. Bom, você está fazendo mal para ele. Se você nunca exortar aquele criança. E aí Deus fala, ó, por que Samuel, que você está com dó, com pena de Saul? Não é para ter pena dele, não. Eu já o rejeitei. Agora olha só o que ele vai falar. Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho prometido um rei. Então Deus rejeitou Saul e agora ele vai escolher um dos filhos de Jessé. E esse filho de Jessé, vocês podem pular aí para o verso 12 e 13. Samuel vai se encontrar com Davi. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então preste atenção, teve duas unções aí. Teve o óleo que Samuel derramou sobre Davi, então Davi foi ungido com óleo.
mas ele também foi ungido aí com o Espírito Santo. Veio o Espírito Santo sobre Davi. E Davi foi então separado para ser rei. Então aí vocês estão vendo que Davi, ele era um rei diferente de todos os outros reis da terra, porque ele era um rei ungido. Ele tinha uma missão especial. E vocês vão ver agora que quando o rei Davi é ungido, ele vai receber um dom especial, que é o dom da música. E o rei Davi, ele não é só um rei com poder político. Vocês vão ver que o rei Davi, ele tem poder espiritual. Davi tem um poder que nós não vimos em nenhum personagem bíblico antes dele. Davi expulsa demônios através da música. Vamos ver o verso 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ele, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então, nessa narrativa aí, pulem para o verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então esse espírito mau aí, esse demônio que foi dado para julgar, para condenar, Saul foi entregue a demônios, ele se encontrou endemoniado aí. Você vê que Davi, pelo Espírito Santo que veio sobre ele no verso 13, ele tinha o poder de tocar música, e quando ele tocava música, era uma música inspirada por Deus. Ele tocava a harpa, era um toque inspirado pelo Espírito Santo, e quando isso acontecia, os demônios batiam em retirada. Então Davi não era um rei comum, ele era um rei inspirado pelo Espírito Santo para uma missão especial. E vocês lembram que ao longo da história de Davi, o que o rei Davi foi fazendo através desse dom que ele recebeu quando ele foi ungido por Samuel? Ele foi escrevendo cânticos inspirados. E esses cânticos eram sobre o quê? Sobre qual era a ênfase dos cânticos inspirados de Davi? Era sobre os seus descendentes. Era sobre Siló, o seu descendente, Jesus, que viria, que Deus prometeu. Então veja que o rei Davi, ele escreveu os salmos sobre Jesus, Salmo 2, Salmo 22, escreveu sobre a crucificação de Jesus, escreveu sobre a ascensão de Jesus, o reino de Cristo. Por que Davi recebeu todos esses cânticos sobre Jesus? Todos esses salmos sobre Jesus? Porque sobre ele repousou a unção do Espírito Santo como rei de quem viria Siló, de quem viria o Messias, de quem viria o Cristo. Era sobre o descendente dele. E aí entra algo muito, muito interessante. Quando Israel pediu um rei, nos dá um rei como as nações, este rei que Israel pediu, Deus falou: eles rejeitaram a mim para que eu não seja rei. Observe que através de Davi, Deus conserta isso. Através de Davi, essa ideia de rejeitar a Deus para não ser rei é consertado. Por quê? Porque através de Davi vem Jesus, e Jesus, o rei que é Deus. Então, pela descendência de Davi, Deus que foi rejeitado para que não fosse rei, 1 Samuel 8, no descendente de Davi, Deus volta a ser o rei deles. Porque Jesus, o rei, filho de Davi, é Deus. Então veja que sobre a descendência de Davi, sobre a família de Davi, existe uma unção especial. Existe uma unção do Espírito Santo especial
para cumprir a missão de trazer ao mundo Siló, para cumprir a missão de trazer ao mundo Jesus, o filho de Davi, o filho de Abraão, por quem todas as promessas são feitas. E nós estamos aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui, com as nossas famílias nos confins da terra, sendo abençoados pelo Rei Jesus, Siló, o Messias, o ungido, o descendente de Davi. Nós estamos aqui cumprindo essa promessa. Nós estamos aqui adorando o leão da tribo de Judá. Nós estamos aqui adorando Siló, porque Jesus cumpriu, Deus cumpriu a sua promessa naquela família, naquela descendência. E agora nós não dizemos como aquele povo, nós não queremos que o Senhor reine sobre nós. Nós dizemos, o Senhor reina sobre nós, e o seu nome é Jesus, porque Ele é Deus e Ele é homem, filho de Davi. Então vejam, meus irmãos, quão grande unção existiu sobre essa família. Quão grande unção existiu sobre essa dinastia de ser não somente um reino terreno, mas havia algo sobre aquele reino que era celestial. Davi, com seus salmos, combatia demônios. É até uma forma interessante e importante de enxergar o canto da igreja. Vocês enxergam o canto da igreja assim? Quando nós abrimos a boca para cantar esses salmos sobre o filho de Davi, Jesus, está sobre nós este mesmo Espírito que expulsava demônios. Esse mesma unção que esteve sobre Davi está em nosso meio quando nós cantamos esses cânticos do Senhor. Então existe um grande poder espiritual quando nós cantamos os cânticos de Davi. Veja que essa não foi uma unção dada ao qualquer um. Foi uma unção dada àquele a quem Deus escolheu. E meus irmãos, voltando lá para Mateus capítulo 1. Quando nós olhamos para essa genealogia, nós vemos então a fidelidade de Deus. Deus é fiel às suas promessas. Quantos séculos antes Deus fez essa promessa para Abraão, Isaac e Jacó, e repetiu para Davi? Quantos séculos antes? Ele fez uma promessa de um reino. Ele fez uma promessa de reis, de um domínio de Judá, o cetro de Judá, que permaneceria sobre a casa de Judá, sobre a casa de Davi, até que Siló, o enviado, viria. Vejam a fidelidade de Deus e veja que a graça de Deus, ela não existe por causa do homem. Então, antes de você nascer, antes de você existir, Deus já estava trabalhando por séculos e séculos nesta família para termos o nosso rei, que é Jesus. Então, por séculos e séculos, Deus trabalhando por nós. Então, tem pessoas que elas pensam assim, se eu fizer, se eu for merecedor, se eu for digno, aí Deus vai fazer alguma coisa por mim. Esse pensamento é blasfemo. Deus faz por nós antes de sermos dignos. Deus faz por nós sem termos qualquer merecimento. Se fosse esperar, vou esperar nascer o Zezinho. Aí se ele fizer alguma coisa de bom, aí eu vou começar a trabalhar. Não, Deus não começa a trabalhar por causa de nós. Ele trabalha a parte de nós, antes de nós, ao nosso favor. E a nossa responsabilidade é de reconhecer e receber tudo aquilo que Deus já fez, a parte de nossos méritos.
Quando nós recebemos Jesus como rei, nós estamos reconhecendo tudo o que Deus fez antes de nós e sem nós. Isso também é enfatizado quando nós olhamos para as pessoas desta lista. Quer ver? E Judá gerou a Tamar, verso 3. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Deixa eu falar um pouco sobre esse verso 3. Em primeiro lugar, você lê esses nomes aí, você acha, normal esses nomes. Não tem nada de normal sobre esse verso 3. Deixa eu te contar a história, tá? Em primeiro lugar, Judá, não estou falando agora da tribo. O indivíduo Judá, ele era um homem mau e perverso, tá? Em primeiro lugar, ele vendeu o irmão dele, José, para ser escravo. Ele vendeu o irmão dele, José, para ser escravo. E ele só foi se converter depois. Muito tempo depois ele se converteu. Através de tudo que José fez lá no Egito, ele acabou mudando. Mas Judá era perverso. E outra coisa. Tá vendo essa Tamar aí, no verso 3? Quem foi Tamar? Vou resumir a história. E aí vocês vão entender como que Deus é mais gracioso ainda. Em primeiro lugar, Judá era perverso, ele tinha 2 filhos que também eram perversos. E os filhos de Judá eram tão perversos que Deus matou os 2. Então teve 2 filhos que Deus foi lá e matou de tanta maldade. Deus falou, não, você não pode mais ficar vivo. E aí, depois que morreu os 2, ele tinha tinha a viúva dele, quer dizer, a nora de Judá, que ficou viúva de um dos seus filhos que morreu. Aí a nora de Judá, que ficou viúva, em determinado momento, ela se disfarçou de prostituta. E aí Judá foi lá e se deitou com ela, crendo que ela era uma prostituta. Então olha só que doideira. O cara já tinha vendido os irmãos como escravo, Deus já estava matando membros da família dele, a qualquer momento ele podia prestes a morrer, e aí ele vai lá e se deita com a prostituta, que é essa Tamar, que na verdade era a nora dele, e ele se deitou com ela. Então, antes de contar o resto da história, eu quero que vocês entendam que Deus passou por cima dos pecados dessa família para te trazer Jesus. Está percebendo? Deus passou por cima desses pecados. Olha só quantos pecados que Deus foi até chegar a nós. Outra coisa. Antes de voltar lá em Judá, vou falar mais coisa. Mas outra coisa. Verso 9. Está vendo que tem uma pessoa chamada Acás? Eu preguei sobre ele algumas semanas atrás. Acás. Um dos homens mais ridículos e abomináveis que já passaram pela terra. Então, nem todo mundo aí guardava a aliança. Porque Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez a aliança com Davi, mas nem todo mundo guardava essa aliança. Como acontece hoje. Você tem uma aliança com Deus através do batismo. Mas nem todos guardam essa aliança. Nem todos reconhecem a promessa que há sobre eles. Muitos envergonham. Acás envergonhou, Judá, nem se falar. Mas aí eu vou te dar um detalhezinho aqui agora, muito importante, para deixar uma lição importante aqui. É o seguinte. Vocês viram que lá no livro de Gênesis tinha uma promessa sobre o rei que viria da tribo de Judá. Aí quando você vai lendo os livros posteriores, vem o livro de Josué, não tem rei nenhum. Vem o livro de Juízes. O livro de Juízes é uma confusão danada, não tem rei. O livro de Juízes repete isso várias vezes. Não tinha rei Israel, não tinha rei Israel, não tinha rei Israel. Pergunta. Por que que Deus não mandou logo o rei? E a resposta é por causa do pecado de Judá. Pelo seguinte. Se vocês lerem
Não precisa abrir agora. Se vocês lerem Deuteronômio 23, Deuteronômio 23 ensina que para fazer parte do governo de Israel, um dos critérios é que você não poderia ser bastardo. Então, para fazer parte do governo de Israel, se você fosse um filho de uma prostituta e você não fosse um pai identificável dentro do leito do matrimônio, você não poderia fazer parte do governo de Israel. E havia razões para isso. E mais, depois desse bastardo, desse filho da prostituição, hoje bastardo é usado como xingamento. Não é xingamento não, tá? Bastardo é alguém que nasceu da prostituição. Depois desse filho da prostituição, para participar do governo de Israel, tinha que ter 10 gerações. Então, se você era um filho da prostituição, você não poderia participar do governo de Israel, nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto, até 10 gerações. Por quê? Não vou explicar hoje. Vou explicar outro dia. Problema. Teve 2 filhos de Judá que foram mortos por Deus. E esses que nasceram, eles eram filhos da prostituição. Se a promessa era para Judá, a promessa não poderia ser cumprida por quantas gerações? 10. E por isso eles tiveram que esperar. Se você ler o livro de Ruth, o livro de Ruth foi escrito para explicar por que disso. Você vai ver o nome lá. Pérez, fulano, ciclano, beltrano. Se você contar 10 gerações, aí vem Davi. Ou seja, o pecado de Judá atrasou a promessa em 10 gerações. Está lá no livro de Ruth. Os nossos pecados podem até não impedir a promessa de Deus de acontecer, mas podem fazer com que Deus tarde a promessa. Você vê isso várias vezes na Bíblia. Não é que Deus não poderia ser de outra forma. Poderia fazer de outra forma. Mas Deus pune o pecado. Ele puniu tardando a promessa. Aí você vai ver aquela confusão toda em Juízes. Uma confusão danada. Por que toda essa confusão não tem rei? Judá. É só você ler a história de Judá. É interessante que lá no livro de Gênesis, ele tem um capítulo sobre os pecados de Judá, sexuais, e depois tem José. José é justo. José, inclusive, não se envolveu nem de pecado do adultério e correu. José foi o quê? José foi governante no Egito. Então, o Egito teve um rei da descendência de Abraão, mas Israel não teve, por causa do seu pecado. Pelo contrário, Israel foi escravizado sem ter como se defender. O pecado faz isso. E é isso que nós vemos várias vezes ao longo dessa genealogia. Eu dei o exemplo da história de Judá. Fez com que as promessas de Deus fossem atrasadas. Tem vários outros nomes aí de homens perversos. Acás, Manassés, Amós, tudo homens perversos lutando contra as promessas de Deus. Por exemplo, Acás, ele matou os filhos dele. Sabe a promessa de que Jesus nasceria de uma virgem? Isso foi dada ao rei Acás. Que o Messias veio de uma virgem. E o rei Acás quase destruiu a descendência de Davi. Quase destruiu o rei Acás. Porque ele estava matando tudo, entregando para Moloque. Matando, entregando para Moloque. E nós temos então as duas linhagens, de Maria e de José. Maria, mãe biológica de Jesus. As duas linhagens vieram de Davi. E aí eu quero acrescentar
uma última informação aqui, muito importante. Bom, só para recapitular aqui antes. Então, vocês tiveram uma visão aí panorâmica do porquê que essa genealogia é importante. Porque essa é a genealogia do reinado de Deus. Essa é a genealogia do reino de Deus. Cristo é rei. E ele é rei porque ele vem dessa família. E foi a essa família que Jesus prometeu que ele instauraria o reino de Deus na terra. E a última coisa é o seguinte. Pois bem, eu acabei de mostrar que José e Maria, eles eram os descendentes, eles eram a família real de Israel. Eles eram a família real de Israel. Descendente de Davi, descendente de Abraão, descendente de Salomão. Por que que, então, quando nós chegamos no Novo Testamento, por que que eles são tratados como irrelevantes na sociedade? Para pensar nisso. Quando eles vão ter Jesus, quando Jesus vai nascer, não tem lugar para eles. Como assim não tem lugar para a família real? Mas eles tiveram que sair de Israel fugidos para não morrer. Foragidos. Se você vê no Evangelho de Lucas, Maria, José, eles eram a família, não era a família abastada, era a família humilde. Por que que a família de Maria e José era humilde? E a resposta é, por causa da ingratidão e da perversidade dos homens. Porque, na verdade, o rei de Israel não deveria ser Herodes. O rei de Israel deveria ser José e Maria deveria ser a rainha. Muita gente não para pensar nisso. Então, aquela família estava em estado de humilhação porque eles não eram reconhecidos pela nação e pelo país naquilo que eles realmente eram. Eles eram reconhecidos como qualquer, mas eles eram a família real, não por um costume ou por uma tradição, mas porque Deus escolheu a casa de Davi. E se Deus escolheu a casa de Davi, por que é que quem estava no trono era Herodes? Por que Herodes estava no trono? Por que não era José? Por que um homem ímpio, Herodes, matador de crianças, e não José, o justo? Porque muitas vezes Deus nos dá coisas, Deus nos dá bênçãos, mas nós a desprezamos. Israel desprezou a casa de Davi, a família real, ao ponto de que eles eram pobres. Eles não eram honrados como eles deveriam ser. Ao ponto de que quando Jesus nasceu, eles tiveram que sair foragido para o Egito. Que vergonha! Os descendentes do rei Davi saindo foragido, logo para onde? Para o Egito, de onde Deus os salvou da escravidão. Isso é ingratidão demais. A forma com que a família real de Israel era tratada era uma vergonha muito grande. E nós precisamos nos questionar hoje como nós tratamos o Rei do Universo. Como nós tratamos o reinado de Jesus. Ele não deixa de ser rei se nós não o reconhecemos. Mas é para vergonha nossa quando nós tratamos o seu reinado como se fosse nada. Como nós tratamos as promessas, as bênçãos de Deus que está no nosso meio. Por que é que neste país, vamos pensar no Brasil, por que é que nesse país, nós fazemos isso no Brasil. Neste país aqui, nós exaltamos, como brasileiro, nós exaltamos os pregadores e os mestres hereges e falsos profetas. Os hereges e falsos profetas, eles têm multidões, eles têm muitos seguidores, eles estão nos palácios,
E os que pregam a verdade são tratados como insignificantes e irrelevantes. As igrejas mais puras no Brasil são as mais pisoteadas. E as mais heréticas têm grandes catedrais, têm todo o ouro, têm a prata e são exaltadas. Pelo mesmo motivo que Herodes foi exaltado como rei. Aliás, sabe de quem que Herodes era descendente? Herodes era descendente de Esaú. Ele era edomita, descendente de Esaú, o irmão de Jacó. Não era nem israelita ele. E por que ele foi exaltado? Por que não José? Por que Maria não era rainha de Israel? Porque os homens desprezam as coisas de Deus. Exaltam as coisas do seu próprio jeito. Então, Herodes ali era como Saul. O que Saul está fazendo lá? O que Saul tem a ver com as promessas de Deus? E você tem que olhar para as coisas na sua vida assim. Você tem que se perguntar, o que na minha vida tem que não é o que Deus deu? O que eu estou aceitando, o que eu estou recebendo que não é conforme as promessas de Deus, mas é coisa doida da minha cabeça? A gente pode pensar isso em todas as áreas, não é só uma questão do rei, não. A gente tem que se perguntar. Esse marido, ele é dado por Deus ou ele é alguma loucura da minha cabeça? Essa esposa, às vezes nem é marido, né? A gente fala marido, mas muitas vezes não é. Essa esposa, essa casa. Tem muita gente que está em cima de uma casa, que é em cima de um roubo, que não é em cima de algo justo. Mas é uma falcatrua, é do meu jeito. Meu irmão, Deus vai destruir o teu jeito e vai arrancar tudo. Igual ele arrancou Saul, igual ele arrancou Herodes. No mesmo ano que Herodes perseguiu o verdadeiro rei de Israel, Jesus, ele morreu. No mesmo ano, ele morreu. Deus destrói os planos dos ímpios. Então, o Evangelho de Mateus começa assim. Diante do Império Romano, diante do imperador, diante do rei de Israel, o Evangelho de Mateus começa dizendo: esta é a verdadeira família real, porque este é o verdadeiro rei do universo. E assim vai ser todo o Evangelho de Mateus. Jesus, o Rei dos Reis, contra todos os reinos fajutos e falsos dos homens. Porque assim como Davi, sobre Jesus veio a unção do Espírito Santo em seu batismo. E para finalizar, eu quero ler o Salmo 89. Salmo 89, verso 3 e 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre. Pulem para o verso 35. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. Olha só a ênfase que Deus vai. Eu jurei que eu não mentirei a Davi. O que Deus vai fazer com Davi? A sua semente, ou seja, Jesus, descendente de Davi, durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecida para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu.
a semente de Davi, o filho de Davi. Por isso, essa descendência é muito importante. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós não queremos ser como aqueles israelitas do primeiro século, que tratou aquela família com desprezo. Nós reconhecemos a importância daquela família, porque nós reconhecemos a importância de Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Ele é o Siló, prometido a Jacó. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele governa sobre todas as coisas. Ele está exaltado sobre todo o rei humano, porque o seu reino não é meramente político e terreno, mas é espiritual. Ele tem todos os anjos ao seu serviço. Ele derruba os demônios. Ele prende Satanás. Por isso reconhecemos o seu reinado, o reinado de Cristo, como soberano, como superior, como acima de todas as coisas. Ele nos governa e nos protege. Ele nos guarda todos os dias. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. E por isso, no nome dele, nós oramos. Amém.